Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um webinar da ATS, hoje em parceria com a PyTech, recebendo aqui um grande parceiro nosso, que é o Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo aqui, eu já agradeço aqui a sua participação, que acho que hoje vai ser uma das melhores, porque a gente vai falar de um tema muito em alta, né? Obrigado, João. Não, beleza, vambora, vambora. Hoje tá legal o assunto. Então, pessoal, para a gente dar início aqui, hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. E a união da inteligência artificial com o RPA, para que as automações elas sejam cada vez mais inteligentes e elas consigam avançar em caminhos que antes a gente não tinha essa possibilidade devido a algumas limitações. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que a gente vai começar então contando um pouquinho, né, sobre cada um de nós e o tema de hoje. Então, GPT-4, que é a tecnologia de inteligência artificial que a gente vai abordar um pouquinho mais hoje, e RPA na interpretação de petições iniciais. Então, é, para quem não me conhece, eu sou o João Basso, eu sou especialista em RPA e diretor técnico hoje da ATS Tecnologia. A ATS é uma empresa aí com mais de 20 anos de expertise no mercado, principalmente com foco no mercado jurídico, e nós sempre trabalhamos para facilitar, para ajudar os advogados e escritórios, departamentos no seu dia a dia, sempre trazendo soluções que vão auxiliar, seja na execução de atividades repetitivas com RPA, na guarda e armazenamento de documentos, na infraestrutura e assim por diante. E aí eu passo agora a palavra novamente para o Pedro para ele contar um pouquinho mais também sobre ele e sobre a PyTech. Obrigado, João. Tudo bem, pessoal? Então, eu sou o diretor aqui da PyTech, né, que é uma startup que nasce aqui dentro da UFRJ, né, que trabalha com automação de processos e recentemente com IA generativa, né? Então, a gente está utilizando agora o GPT-4, o GPT-3, GPT-3.5, o PaLM 2, diversas tecnologias para poder solucionar as demandas dos nossos clientes, né? E aí, vamos falar hoje especificamente de um caso, né, que a gente está fazendo em parceria com a ATS, né, e aí, enfim, é um prazer estar aqui falando hoje com vocês. Legal, Pedro, muito obrigado. Então, vamos dar início, né, ao assunto em si. Eu vou começar trazendo um pouquinho, né, um contexto do que é o RPA. Vou ser bem breve aqui, porque esse não é o nosso foco hoje. Nosso foco hoje realmente é falar um pouquinho aí de inteligência artificial. Então, né, o que que é o RPA? É automatizar o trabalho repetitivo. E se a gente for pensar, né, ali nas definições, o RPA ele vem do inglês, Robotic Process Automation, que nada mais é do que a automação de processo através de robôs. E o robô nada mais é do que um software, assim como é o Word, o PowerPoint, o Excel, ele é um software que vai estar instalado ali dentro do seu computador, que comumente é chamado no mercado aí de bots, né? E esses bots eles simulam interação no mundo digital. E o que que é isso, né? Simular interações no mundo digital? É simular clique, simular digitação, simular a navegação num browser, no sistema, extrair ali informações, ou seja, tudo que nós fazemos aqui utilizando o nosso computador. E ele repete padrões. Então, dado um determinado padrão, quero acessar o site X. Então, eu vou te ensinar ele lá que o padrão abre o browser, clica em tal botão, digita aqui a URL e assim por diante. Então, ele repete padrões dentro do mundo digital através de um software que é comumente chamado de bot. E quais são os principais benefícios, né, que o RPA traz para o negócio? É, assertividade, acho que é um dos principais. Aqui eu listei três, né, que, enfim, são diversos, mas acho que aqui a gente consegue pegar bem a ideia do RPA. Então, a assertividade eu reduzo meus erros, porque como eu ensino o robô a executar um padrão, ele vai repetir sempre aquele padrão. Então, ele não vai se confundir que um dia ele digitou num campo, outro dia ele digitou no outro, ele copiou o valor de um lugar e no outro dia ele foi dar o Ctrl V, deu o Ctrl V errado. Não, ele segue um padrão, então o padrão é sempre igual. Isso ajuda na nossa redução de erro. Outra é a velocidade. O robô ele consegue executar tarefas muito mais rápido do que o humano. Até a gente arrastar o mouse, clicar,
fazer uma digitação ali no teclado, copiar o valor de uma planilha. O robô ele é infinitas vezes mais veloz do que o ser humano, porque ele já está ali dentro, né? Ele é um software que está rodando ali no computador. Isso ajuda muito no nosso ganho de produtividade. Se um humano consegue fazer uma determinada atividade em X tempo, o robô consegue fazer 3, 4 vezes mais rápido, até casos que muito mais que isso. E aí a escalabilidade. Se hoje eu trato com 100 processos e amanhã eu vou tratar com 200, é muito mais fácil eu passar esse trabalho para o robô e aumentar a quantidade do robôs do que acabar tendo que treinar uma equipe, ter aquela curva de aprendizado para que eu consiga dar conta daqueles 200 processos. Então, é um ganho bem, bem bacana aí a escalabilidade. E aí aqui eu quero tratar das premissas, porque isso aqui vai dar alguns ganchos, né? Porque o Pedro vai contar daqui a pouco sobre inteligência artificial. Então, quando eu estou falando de RPA puro, quero fazer uma automação, o que eu preciso? Regras bem definidas. Ele é um repetidor de padrões, como eu acabei de falar. Então, eu preciso que essa regra do que ele vai repetir, ela seja clara. Ela até pode ter algumas variações, mas ela não pode ser de um dia de um jeito, no outro é de outro jeito que a gente não previu, porque isso vai fazer com que o robô não saiba o que ele tem que fazer corretamente. Os documentos, eles têm que ser pouco variáveis. Então, eu quero extrair o valor de uma nota fiscal. É um documento muito bem estruturado. É aquele documento que o valor está sempre ali naquele local ali, está definido o valor total, ou quero extrair dentro de um formulário. Então, o formulário tem lá pergunta 1 e tem 3 linhas de resposta. Isso o robô consegue fazer, porque eu tenho uma estrutura, né? Um documento que ele é pouco variável ali no seu conteúdo e na forma como ele é escrito. E os sistemas com pouca atualizações de interface do usuário. Então, se eu automatizo um sistema e todo dia ele muda, ou seja, um dia para fazer login, eu tenho que clicar no botão efetuar login. No outro, eu clico comentar como usuário. Isso vai fazendo com que o robô tenha dificuldades, porque ele precisa sempre do padrão. E aqui, eu quero passar um vídeo rapidinho, porque isso aqui eu apresentei por diversas vezes, e quem já assistiu apresentações minhas de RPA, já fez reuniões com a gente, já vai reconhecer esse caso, que é o cadastro de processos novos. Então, eu sempre falei que, olha, o robô ele vai ler uma planilha, vai pegar os dados dessa planilha, que já está tudo aqui mastigadinho, né, para o robô, vamos dizer assim, onde está o cliente, o contrato, as partes, o tipo de ação, que é o que o Pedro vai falar um pouquinho mais, tudo já estruturado. E o que o robô faz? Ele entende que, olha, a coluna A é o cliente, a coluna E é a parte contrária e assim por diante. E ele repete esse padrão dentro dos sistemas. Aqui é o cadastro dentro do Legal Manager, um sistema de acompanhamento processual, onde ele vai lá e ele sabe que, olha, no campo número do processo eu coloco a coluna D, no campo área, a coluna F, e assim por diante. E ele repete, só que com uma velocidade muito alta. Como eu já falei anteriormente, um dos principais ganhos aí é a questão da velocidade. E aí aqui ele vai replicar esses mesmos processos, vai cadastrar essas mesmas informações dentro de um outro sistema. E aí, depois que o Pedro explicar um pouquinho mais da inteligência artificial, a gente vai ver que esse processo ele pode ser diferente. Hoje a gente tem ali uma planilha de entrada que ela já tem que ser construída. Mas isso, quando a gente junta esses dois universos, ele vai mudar um pouquinho. Mas agora chega de falar de RPA, vamos entrar realmente no assunto do dia, que é a inteligência artificial. E aí, Pedro, agora é com você. Conta aí um pouquinho para gente Legal. os usos, né? Eu sei que você vai falar sobre um caso aí de petição inicial. Estamos aqui Perfeito, ansiosos para ouvir. perfeito, perfeito. Então, pessoal, antes da gente começar, né, a falar especificamente do que a gente fez, eu gostaria de diferenciar um pouquinho a inteligência artificial do RPA para ver como eles são complementares, né? E aí eu queria começar falando o que é uma inteligência artificial, né? Basicamente, né, e bem resumidamente, a gente está falando da simulação de uma inteligência humana, né? Basicamente, a gente está montando um algoritmo matemático que ele é capaz de aprender com o que ele está fazendo,
né? E aí ele tem a capacidade, né? E tem diversas formas de inteligência artificial, mas principalmente a função delas é lidar com cenários complexos, né? E aí, é, é, basicamente, a gente tem aí alguns modelos, né? A gente tem aprendizado de máquina, a gente tem o processamento de linguagem natural, né? Que a gente vai ver mais profundamente. A gente tem visão computacional, né? Que a gente aponta ali o celular e ele descobre que aquilo é um gato, que aquilo é uma caneta, qual é a marca da caneta. Enfim, a gente tem aí hoje, né? Bem famosos alguns exemplos de inteligências artificiais, né? Que estão para o consumo do público, né? Então, o ChatGPT, né? Tá estourado aí hoje em dia, né? Google Lens, Alexa, Bing Chat, né? A própria Siri, etc, né? E aí, por que que a gente precisa de IA no setor jurídico, né? Especificamente porque a gente no ambiente jurídico lida com muitos documentos, né? E esses documentos geralmente estão desestruturados, né? A gente tem petições, a gente tem sentenças, a gente tem intimações, cada uma falando uma coisa, e aí tem a necessidade de um advogado analisar aquilo ali, porque a gente está lendo um documento em linguagem natural, escrito por um advogado de qualquer parte do país, por exemplo, né? Então, com a IA, especificamente com as IAs de processamento de linguagem natural, a gente consegue, então, ler esses documentos desestruturados e até interpretar o contexto desses documentos, né? Então, a gente consegue entender a história e, baseado na história, a gente faz certa ação, né, com a IA. Então, ela definitivamente vai ajudar a gente a tomar mais decisões, né, rapidamente e escalar as nossas tarefas, né? A gente vai conseguir produzir muito mais rápido com essa interpretação de contextos dentro de documentos, né? E aí, basicamente, o modelo que a gente está usando, né, no nosso estudo, no nosso caso, é o GPT-4, né, que ele está no chat GPT, mas quando você paga ele, né, você está lá, o chat GPT Plus tem acesso ao GPT-4, né, e aí é um modelo que foi desenvolvido pela OpenAI, né, basicamente ele vai interpretar diálogos em linguagem natural, né, ele tanto pode interpretar como ele pode criar. Por exemplo, eu falo, GPT-4, gere para mim esse tipo de informação, nesse formato, com essas regras e essas exceções. E aí ele consegue gerar isso para gente, né? Ele é baseado em prompts, né? A gente chama os prompts, mas basicamente é uma pergunta e aí uma resposta. Então, se a gente faz uma requisição, ele retorna uma resposta para gente. Hoje, esse GPT-4 ele é considerado o melhor modelo do segmento, né? A gente está falando de um modelo que tem 100 trilhões de parâmetros, né, em comparação com a versão anterior, que tinha 17 bilhões. Né? Então, com todo esse poder, com toda essa capacidade de interpretação, ele vai viabilizar demandas que não eram possíveis antes do né? Então, com certeza o João, né, João, você deve lembrar de algum momento em que você se deparou com uma demanda que você falou, cara, isso aqui está muito desestruturado. As entradas desse processo, ou até alguma coisa que acontece dentro do processo, está muito variável. Ou a gente está lidando com diversos documentos, até a nota fiscal que você mencionou. Se eu tenho 35 padrões de nota fiscal dentro do meu processo, com o RPA, a gente teria que interpretar e separar o texto de cada uma dessas 35. O que em algum momento aconteceria, mas demandaria um tempo muito maior, né? E isso inviabiliza algumas demandas, né? Inevitavelmente. Então, com o GPT, ao invés de interpretar os 35, eu coloco ali na IA e falo, IA, me entrega o que eu preciso e ela vai entregar, não importa a ordem das informações ali dentro, né? Não, você falou aqui dessas demandas e eu trabalho com RPA há 5 anos e foram inúmeras demandas que chegaram. Eu lembro de algumas, principalmente de extração de informação mesmo de texto. Por exemplo, eu quero saber quem é a parte para saber se essa parte ela ainda está viva. Se não tiver, eu quero saber quem é o herdeiro. A parte final é fácil, que é, eu sei quem é, qual é o nome, eu consulto em um sistema e sei quem é os herdeiros. Mas e para você conseguir extrair a parte, né, do documento? Porque, Perfeito. como você falou, a petição ela
tem vários modelos, própria nota fiscal, realmente, tem diversas prefeituras, modelos diferentes. Enfim, Perfeito. realmente foram muitas demandas que a gente até tentava fazer com RPA, mas que a gente chegava ali num limite que não conseguia avançar. Não, legal. Então, né, hoje, né, e aí já falando do que a gente está fazendo, a gente está trazendo um estudo de caso para justamente ver uma forma da gente integrar o RPA com o GPT-4 para a gente conseguir automatizar um fluxo muito maior do que a gente conseguia anteriormente, né? E aí, basicamente, né, dentro dessa demanda, a gente tinha que coletar algumas informações ali estruturadas, então o autor, um corréu, o juiz, o valor da causa, né? E aí a gente tem que estruturar essas informações de 2.700 petições diferentes, né, por mês. Então, a gente está falando de uma variabilidade inviável através somente da RPA, né? Então, depois de extrair essas informações, ele tinha que interpretar o caso, né? Então, ele vai ler ali o fato e ele vai interpretar baseado na necessidade do cliente. Então, eu posso dar um exemplo aqui, mais ou menos, a gente está falando aí de classificação de acontecimentos dentro de sistemas, né? Então, se o fulaninho, por acaso, ele foi atropelado, e aí dentro da história menciona um atropelamento, a gente classificaria esse caso como um atropelamento. Ou então, se foi uma questão de danos morais, e aí a gente interpreta o documento e decide que ali cabe danos morais, por exemplo, e que o negócio decidiu, baseado nas regras dele, que aquela história é aquela classificação, né? Então, basicamente é isso: extrair informação, classificar aquela petição inicial e, com essas informações, cadastrar a petição inicial nos sistemas de acompanhamento processual do cliente, né? E aí a gente teve alguns desafios, né? Esse que eu falei já algumas vezes. As petições são muito variáveis, então a gente teve que construir um método que abarcasse a maior parte, né, dessas petições para a gente poder reduzir os custos, basicamente, do modelo, né, e reduzir o tempo de processamento e conseguir abarcar a maior parte dessas variações, né? Esse segundo desafio, ele diz muito respeito à interpretação do fato, né? Então, as análises, né, que a gente precisa fazer dentro de uma petição, ela vai demandar um conhecimento jurídico, né? Então, a gente precisou, basicamente, estudar as petições, encontrar formas de dar esse conhecimento para o GPT para poder retornar o que a gente queria. E, como eu também já falei, esse alto volume de arquivos, né? A gente tinha 2.700, 3.000 por mês, então é um volume alto, né? E a gente precisava lidar com isso. Aqui eu coloquei algumas fotos, basicamente para vocês terem uma ideia de como as informações, por exemplo, dos fatos, onde começa a falar dos fatos do processo, ela pode estar variando, né? Então, esses são alguns exemplos, assim, a gente pode pegar qualquer petição, analisar e vai estar lá, sinopse fática ou dos fatos, e aí começa a falar do fato, mas com RPA isso não daria para fazer, né? Certamente a gente teria uma parcela considerável dos processos que a gente sempre precisaria estar fazendo manutenção e corrigindo ali um novo caso que chegou, né? E aí, basicamente, a gente trouxe o GPT-4 para salvar a gente, né, nessa demanda. E aí, a primeira coisa que a gente precisava fazer era adaptar o GPT-4 para interpretar uma linguagem jurídica, né? E aí, foi uma série de estudos que a gente fez para ver de qual maneira ele melhor entende esse conjunto de jargões e parágrafos e frases que tem dentro de um documento jurídico, né? Depois, a gente precisou ensinar para o modelo cada motivo de ação que o nosso cliente tinha. Então, a gente senta com o cliente e vê, olha, temos aqui, sei lá, 8, 9, 10 motivos de caso que geralmente estão associados a esses processos. Então, a gente agora tem que analisar tudo isso, né? Enfim, construir informações suficientes para o modelo entender o que eu quero dizer. Eu quero, olha, se a pessoa foi atropelada, é um atropelamento, né? Isso é bem simples, né? Se a história mencionar isso, por exemplo, né? E a gente vai fazendo isso para todos os casos. Depois a gente vai lá e pede o GPT com esse monte de informação para interpretar o texto, né? Beleza. E aí, eu queria exemplificar aqui mais ou menos como que funciona essa coleta das informações
básicas, né, que estão estruturadas. Então, a gente está falando ali do CNPJ, do CPF, né, do autor, ou do réu, ou do corréu. A gente está falando do OAB, do advogado adverso, por exemplo, se a gente quiser também, né? A gente está... Qualquer informação que ela tem uma estrutura, a gente considera básica. Então, ali, o valor da causa, né? O valor da causa é uma variável, digamos assim, né? Assim como o nome do autor. E aí, a gente coleta essas informações, né? E a gente imagina, né, que cada uma delas vai estar em uma posição diferente a cada documento, né? Aqui, eu trouxe um outro exemplo e fala um pouquinho da história, né? Cada um está falando da história do seu próprio processo, né? E essa é um exemplo do que o GPT-4 vai interpretar, né? Obviamente não daria para colocar todo o processo aqui, né? Porque a gente está falando de 40 páginas de conteúdo escrito, né? Então a gente tem que construir uma arquitetura, uma metodologia que abarque essas 40 páginas dentro de alguns prompts ou um prompt só, né? E aí, enfim, interprete e devolva para a gente o que a gente quer, né? E aí, pô, muito legal, né? A gente colocou isso à prova e tirou alguns resultados, né? E aí, basicamente, o que a gente tirou dessa coleta inicial, então a gente está falando aí de dados básicos, né? Esse que a gente está falando que está semi-estruturado, né? A gente tirou nessa nossa demanda 9 informações, e aí está falando das partes, né? Então, autor, réu, corréu, o juiz, o advogado adverso, advogado do autor, enfim. E aí, fórum, né? A comarca, a gente está falando do órgão, da cidade, e aí valores de contratos, né? Que estavam naquele documento, ou então a gente está falando do valor da causa, enfim. Esse tipo de informação a gente precisou, coletou as 9, né? Tiramos basicamente de toda essa amostra que a gente testou, 19 segundos para ler a petição inteira e tirar essas 9 informações, né? E aí, o que a gente teve de acerto foram 92,5%, né? Isso aí para quantidades, quantos a gente consegue ler no minuto, né, com 92% de assertividade, né? E basicamente, quando a informação não está na petição, a IA vai retornar não encontrado, né? Então, a gente sabe que às vezes o juiz de uma petição pode não ser citado naquela petição, então, se a gente precisar dessa informação, não vai ter, então a gente precisa criar uma exceção para caso não exista aquela informação dentro do documento que passe como não encontrado, né? Beleza, 92%, né? Super legal. E aí, e sobre a interpretação dos contextos, né? Então, quantos motivos de ações a gente classificou, né? Basicamente, aí, vocês podem ver, foram 10, né? Então, a gente classificou 10 motivos diferentes, e aí a gente calculou, né, que cada leitura, cada interpretação de petição levava em média 60 segundos, e fizemos aí uma conta de padeiro resumida de 1.400 na média, petições por dia que a IA tem capacidade de interpretar. A gente está falando de interpretar e classificar com 85% de assertividade 1.440 petições em um dia, né? Isso é incrível, né? A gente perguntou ao nosso cliente como que era esse resultado antes da implementação, né? E aí ele retornou para a gente que a assertividade dos colaboradores naquela tarefa era de 40%. Então, né, a gente está falando de uma velocidade 60 vezes maior, mais ou menos, e aí uma assertividade de mais de 100%, né? Então, bom, é, 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 ele gerava, né, alguns erros, então a gente vai falar um pouquinho deles agora, que no caso, imagina situações que se parecem, né, são contextos que basicamente eles são interseção mesmo, então, a gente está falando ali, a gente falou do atropelamento, né, vamos manter, então, esse exemplo do atropelamento, vamos supor que uma empresa classifique um motivo de ação como um atropelamento, e também tenha um outro motivo de ação que seja, sei lá, acidente com idoso, né? E se na nossa petição inicial a gente lê que
ali estamos falando de um atropelamento de um idoso. Em qual dos casos a gente classificaria? Né? Então, basicamente, os nossos erros foram derivados dessas similaridades. E aí, Desculpa. ô Pedro, você falou ali dos 85%. Então, se a Sim. gente treinar esse modelo para focar mais nas diferenças entre cada um dos contextos, a gente consegue melhorar ainda mais esse número, certo? Perfeito, perfeito, exatamente. Então, esse é o processo de feedback, né, do usuário da automação. Então, a gente tem uma quantidade de acertos, uma quantidade de erros, né? Quando a gente traz esses erros para avaliação do que aconteceu, a gente consegue estudar cada caso e aprimorar o nosso prompt para que ele se adeque àquelas situações que também podem se parecer, né? Então, a gente tem uma expectativa de aumento desse número com o tempo do projeto implementado, né? Então, o usuário retorna para a gente estuda, aprimora o modelo, e aí passa, o usuário retorna, então a gente fica fazendo esse feedback, né, esse loop de feedback, sempre aumentando a assertividade do modelo. E aí, é interessante, né? A gente viu aí que tem uma porcentagem alta, né? Mas tem algumas coisas que hoje o nosso modelo ainda não consegue fazer. Por exemplo, o GPT-4, né? Vocês provavelmente usaram o GPT-3 e se depararam com pequenas alucinações, né? Ele começa a contar uma história com muita certeza, mas aquilo ali nunca existiu, por exemplo. Com o GPT-4, isso está muito menor, assim, você quase nunca vê uma alucinação. Mas ela ainda existe, né? A gente pode aí citar talvez 0,5%, né, dos casos ocorram algum tipo de alucinação. E aí, o que que é uma alucinação? Basicamente, é ele errar uma resposta de forma grosseira, né? A gente pede para ele fazer uma coisa e ele faz essa mesma coisa, mas com alguma alucinação. Basicamente é isso, né? A segunda, o ponto de atenção é que ainda hoje, a gente tem a necessidade da supervisão humana desses modelos. Então, a gente está falando de analistas, né, profissionais de inteligência artificial e os operadores dos processos juntos, né, justamente fazendo esse processo de feedback continuado para poder melhorar o modelo. Então, é, existe a previsão, né, de essa necessidade de supervisão ser cada dia menor, né, mas ela hoje ainda é uma realidade. E basicamente, para as perspectivas futuras, né, o que que a gente pensa? Né, que com a chegada de novos modelos, a gente consiga melhorar ainda mais e fazer coisas ainda melhores, né, nas nossas soluções. Então, a gente está falando de aumento de acurácia, né, de redução do tempo de resposta. Então, a gente falou ali de 19 segundos para ler as informações estruturadas e 60 segundos para interpretar o contexto, somando aí uns 80 segundos mais ou menos, né? No futuro, a gente espera que esse número caia por um terço, né? Caia por um quarto, né? Certamente isso vai acontecer, né? E a gente está falando também de um aumento do tamanho da requisição, né? Então, hoje a gente lê uma petição com 110, 120 páginas, né? E tem a perspectiva de aumentar e ler documentos ainda maiores, né? 300, 400, 1000 páginas, por exemplo, né? E aí o que a gente vai fazer ainda ainda é uma imaginação para a gente, né, no futuro. O que que a gente vai poder fazer com isso? Né? E aí, melhoria contínua com base no feedback do usuário, né? Com certeza, a gente falou disso bastante, né? E aplicações adicionais, né? Então, a gente pretende implementar o GPT-4 em automações que já funcionavam, que já funcionam, né, nos nossos projetos. Então, mas que tem lacunas hoje que humanos precisam trabalhar ali, né? Então a gente quer falar, João? Né, então, Pedro, eu queria, complementar um pouquinho, né, até trazendo aquele vídeo que eu passei no começo, onde eu havia dito que eu voltaria no final para a gente fazer um gancho ali, que hoje na automação, o robô ele precisa que aqueles dados já estejam prontos para que ele faça o cadastro. Então alguém tem que ir lá e preparar aquela planilha, colocar lá na coluna: "Ah, o cliente", muito obrigado Pedro por colocar aí na tela, o contrato, a parte principal,
essa informação tem que estar pronta. Mas quando a gente integra com a inteligência artificial ela me entrega isso pronto. E aí o robô segue fazendo todo o restante que é o cadastro. Então a gente consegue fazer automação de ponta a ponta e não só uma parte dela. Poxa, Pedro, muito legal a sua apresentação. Acho que para quem não tinha tanto conhecimento, né, do que é a inteligência artificial, eu, por exemplo, por muito tempo tive a visão ali, inteligência artificial, mas para mim era algo muito abstrato. Não era claro, né? Qual que é a aplicação de inteligência artificial? Ela imita um humano, mas tá, e daí? Eu acho que agora, vendo essa sua apresentação, isso ficou muito mais claro. Inclusive para muitas demandas, né, como eu já falei, que eu tenho recebido eu quero saber quais são os pedidos, porque aí com pedidos eu consigo montar minha defesa de forma ali já meio que automatizada, né, porque eu sei que ele pediu danos morais, então eu tenho meu modelo de resposta para danos morais. É muito legal, achei que realmente os resultados são realmente impressionantes. Não, legal, João, legal. Realmente dá pra gente aplicar assim, cara, em muita coisa hoje. É uma disrupção, né? A gente está entrando numa era, né, de hiperautomação, né? Com IA de fato embutida ali em diversos processos, né? Muito legal, muito legal. Não, eu acho que com certeza todo mundo que assistiu aqui já vai ficar aí pensando, né? Na hora de deitar ali à noite, vai ficar, nossa, olha, eu posso fazer aquela atividade. Aí a gente está aqui aberto para conversar com vocês, quem tiver interesse em conhecer, trazer um case para que a gente verifique a viabilidade, né, da uso de inteligência artificial para que a gente consiga fazer uma automação, uma interpretação, como eu falei, criar documentos, enfim. Mas estamos aqui abertos para recebê-los e a gente marcar uma agenda para conversar mais. Então, eu queria agradecer, né, a todos que participaram aqui com a gente hoje. E ficamos aqui no aguardo do contato de vocês, quem tiver mais curiosidade, para que a gente se aprofunde ainda mais nesse assunto. Então, Pedro, muito obrigado aqui pela sua aula hoje, né, contando um pouquinho mais desse case de petição inicial. Beleza, João. Não, eu que agradeço, cara. Convite, falar disso para mim é sempre um prazer, né? Tu quem me conhece sabe que eu falo disso o tempo todo. Vambora, vambora. Me chamar se precisar, tamo aí. E queria deixar também aqui um convite, pessoal, porque a gente está contando aqui o nosso lado, né, o lado dos técnicos ali desenvolvendo, fazendo uso da inteligência artificial, mas em breve a gente vai trazer o outro lado, que é o cliente, para ele contar um pouquinho para vocês de como foi a experiência do lado deles, né, de receber uma inteligência artificial ali dentro do negócio e quais foram os benefícios, mas do outro lado da moeda, né, os ganhos que eles tiveram. Então fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, que em breve a gente tem mais informações aí para vocês. Um grande abraço a todos e a gente se vê novamente em breve. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.